lojas subordinadas a uma associação maior, né? Que a maçonaria, assim a gente pegar juridicamente falando, não é nada mais do que uma associação. Exatamente. Então, as lojas se subordinam a uma determinada potência que vai criar determinados regramentos que essas lojas vão ter que, de uma forma ou outra, se subordinar. Começou o sistema obediencial, né? E voltando à história, que é muito interessante a gente observar quem foram os caras que estavam lá. Como eu falei, o Desaguliers, né? Cara, o cara não era pedreiro, velho. O cara era um doutor em direito canônico, um sacerdote anglicano consagrado e era um inventor. Participava de uma instituição lá que foi fundada por Robert... já lembra. Foi fundado que chama Royal Society, né? Um dos fundadores veio lá da Escócia, né? E trouxe uma vertente muito interessante da maçonaria. Robert Murray, viu? Ficando velho, né? Você pensa no troço, daí foge o nome, mas é assim mesmo. Então, veio lá da Escócia, né? Foi um dos fundadores da Royal Society, que era uma sociedade, um clube de cavalheiros, basicamente, ou uma academia, melhor falando, né? O que a gente entende hoje como universidade, que era dedicado ao estudo e desenvolvimento das ciências. Então, era esse cara que estava ali, né? Não era um pedreiro. Outra figuraça que estava lá, que é o grande... esse foi o grande herói. No meu ponto de vista, desculpe aí os mais afetados com a história da maçonaria inglesa, mas o Desaguliers era francês, obviamente, né? Era um estrangeiro que estava naquela situação toda, né? E foi o cara, assim, um cara que eu já vou comentar um pouquinho mais, porque nós hoje estamos aqui por causa dele. Nós dois aqui estamos aqui por causa dele, certo? Então, outra figura que estava naquela reunião também, sabido, sabe, documentado, é o reverendo James Anderson, né? Um reverendo presbiteriano, certo? Que trabalhava com inscrições, fazia árvores, eu chamo assim, árvores ginecológicas, né? Genealógicas. Fazia genealogia das pessoas, trabalhava com esse tipo de coisa, mas era um reverendo de uma determinada linha protestante, né? Presbiterianos, certo? Outra pessoa que estava lá era o George Payne. Ele era um comerciante. E outra pessoa que foi o primeiro, o principal, que foi eleito como grão-mestre era o Anthony Sauer, que era um bibliotecário. Então era um intelectual. Foi escolhido como o primeiro grão-mestre dessa nova organização que havia se formado naquele momento. Eram pedreiros? Não. Nenhum era pedreiro. Luiz, como houve essa transformação? Então, a maçonaria, né? O nome mesmo, propriamente dito, né? Como pedreiros, né? Sim, maçons. Maçons, né? Houve nessa reunião. Nessa reunião, assim, no que a gente tem conseguido captar, existe uma frase que eu acho que foi o Desaguliers, né? Tinha a ata ali, mas foi falado o seguinte: nós vamos usar os símbolos dos maçons. Nós vamos continuar usando os símbolos dos maçons. Ou seja, uma das linhas, que é a linha principal, né, mas talvez não a principal, retiro, né, essa palavra que eu usei. Uma das linhas que faz parte do que a gente conhece é a questão dos operativos. Essa é uma das linhas. Como nós nos mostramos, vamos pôr assim, ao mundo. Né? Quem que eram esses caras? Eram os caras que trabalhavam, eram das guildas. A Inglaterra teve um grande incêndio em 1660, né, onde houve um chamado, né, um chamado a essas corporações de ofício para ajudar a reconstruir a cidade. Muitos acabaram ficando por lá. Né? Era um lugar que tinha muitos estrangeiros. Então essa é uma das linhas, né, que a gente utilizava, aquelas ferramentas, né, como esquadro, compasso, né, são ferramentas para construir, para meter a mão na massa mesmo. Né? E para a gente entender como funcionava a situação, por exemplo, não era que nem hoje, né? Hoje nós, vamos pôr assim, de forma geral, nós temos uma grande proteção das nossas coisas, né? Mas antigamente não. Você tinha que ser aceito por uma determinada corporação de ofício, né? Caso quisesse trabalhar como um construtor, né? Independente da área que você fosse desenvolver dentro da corporação de ofício, você teria que entrar nessa corporação, você seria recebido. Né? Se você fosse muito jovem, você seria recebido como um aprendiz. Né? Se você tivesse alguma experiência, vamos dizer assim, mais free, assim, trabalhando, fazendo algumas coisas, e quisesse incorporar naquela incorporação... Isso você está falando sobre operativos. Sobre operativos. Você seria recepcionado, né? Ia receber toda a doutrina que
cabia, né, que esses caras acabavam utilizando, os segredos de construção, né, que vinham lá desde muito tempo, lá, desde a Roma Antiga, muitas coisas, né? Nós tivemos aí o Collegia Fabrorum, né, que quer dizer, colégio é isso, faculdade de engenheiros, Collegia Fabrorum, né? Então, essa aí foi com a expansão do Império Romano, esses caras eles foram invadindo junto a Europa, né? Desenvolvendo seus métodos construtivos, como pontes, como arcos, como cúpulas, que a gente vê hoje lá na Europa, foram esses caras, né? E eles estavam no lugar, né? Roma vinha, arrebentava uma cidade, né? Vamos pôr assim, falando, talvez para deixar bem claro, vinha, tomava uma cidade, deixava lá o chefe da cidade, mas aquele movimento acabava destruindo. Então esses caras vinham meio que na cola dos guerreiros romanos, né, para ajudar a reconstruir. E para montar as estradas, né, para a expansão do império, né, isso daí existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.